Começando pela aposta quintuplicada. Vejam isso. Olha só. Celso Amorim, matéria da Revista Oeste, dobra a aposta em ataques a Israel. Você tem o Celso Amorim, de maneira qualificada, muito técnica, falando que Israel é que tem que se desculpar. Assim, na lata. Falando que quem é persona não grata é Israel. Olha isso, né? O chanceler. Assessor especial da presidência, sobre esses temas relacionados à política internacional. Mas a gente tem vários outros prints aqui que eu quero compartilhar com vocês e vamos começar a nossa rodada de prints absurdos com ela, a Narizinho. Narizinho se manifestou sobre o assunto também. E vejam isso. A Gleisi Hoffmann falou o seguinte no X. A resposta de Netanyahu ao presidente Lula confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional. Ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém. Gleisi Hoffmann, então, destilando aquele ódio delicioso, né, Satie, que a gente está vendo. E acho que podemos já começar, Didi, com a sua percepção a respeito desse discurso e dessa aposta dobrada. E a gente vai ver no final. Aliás, eu vou colocar a matéria antes do Metrópolis, tá? Isso daqui não é acidental. Matéria do Metrópolis a respeito disso. Vejam só, do Igor Gadelha. Em reunião, Lula revela a ministros porque fez fala sobre o Holocausto. E daí você vai descendo na matéria, você fala que o Lula explicou a ministros e assessores, durante a reunião de segunda-feira, dia 19, no Palácio da Alvorada, por que comparou a morte de palestinos na faixa de Gaza ao Holocausto. Lula, segundo relatos, afirmou aos auxiliares que sua declaração faz parte de uma estratégia de colocar um freio no que considera uma sanha assassina de Israel em relação a civis palestinos. Didi. Bom, primeiro a gente tem que botar aí os pingos nos is direitinho, né? Quem é Gleisi Hoffmann para falar de moral? Moral, Gleisi Hoffmann? Ou eu poderia lhe chamar de coxa? Ou eu poderia lhe chamar de amante, né? Em uma lista de corruptos da Odebrecht. Então, eu acho que quem frequenta um tipo de lista dessa é que não tem moral nenhum para falar nada. Ela, inclusive, deveria ter se recolhido à insignificância desde que essa lista foi divulgada. Mas como no Brasil de hoje os corruptos estão mandando, ela voltou aí à ribalta, digamos assim. Então, quem é Gleisi Hoffmann para falar de um grande estadista como Netanyahu, que tem os seus problemas internos em Israel, é verdade, mas que agora isso está sendo um pouco esquecido pelo povo israelense, porque eles têm uma guerra pela frente. Outra coisa, ela disse que o Benjamin Netanyahu está isolado internacionalmente. Bom, não é isso que a gente viu, não é isso que a gente vê. Ao contrário, os israelenses, os judeus, eles foram acolhidos, eles foram abraçados pela comunidade internacional, tanto a Europa quanto os Estados Unidos. A maioria dos líderes do Ocidente, das democracias, prestaram seu apoio para o Benjamin Netanyahu, garantindo a Israel não apenas o direito de se defender, como no caso dos Estados Unidos, enviando uma cacetada de armas e equipamentos para sustentar a guerra contra o terrorismo. Então, parece que não é o Benjamin Netanyahu que também está isolado. Ao que parece, é o presidente Lula. Porque essas declarações aí desastrosas, uma declaração que não tem pé nem cabeça, você não pode jamais comparar o que aconteceu na Segunda Guerra com os judeus com a invasão do território israelense pelo grupo Hamas e a retaliação que Israel fez dessa mesma invasão. Então, me parece que é o Lula que está isolado. Sabe por quê? Não vi nenhum líder mundial, nem o Biden, nem ninguém
sair em apoio a Lula, a dizer, não, Lula tem razão. Mas eu vi o Ramais apoiar Lula. Imediatamente após as declarações destrambelhadas do presidente, o Ramais falou, que bom que o presidente do Brasil está vendo o que está acontecendo, então toda a minha solidariedade ao presidente do Brasil. Veja que fundo de poço nós chegamos. Um grupo terrorista elogiando o presidente do Brasil por uma catástrofe que aconteceu em Israel. Então, evidentemente que tudo que é visto pela lupa lulopetista é distorcida, eles não conseguem enxergar a realidade do jeito que ela é. Então, a gente não pode esperar muita coisa desse povo. É óbvio que é uma estratégia de Lula, é claro, mas, mais uma vez, é uma estratégia errada. Ele acha que ele falando isso, que, na verdade, ele foi emprenhado pelo ouvido, né? Porque ele não consegue entender nada de política, de geopolítica internacional. É um ébrio semi-analfabeto que não entende do que está acontecendo no mundo. Então, quem sopra na orelha dele é o Celso Amorim, que é o chanceler de fato, não de direito. E aí o Celso Amorim, que tem um ódio do povo israelense, ele que detesta o povo de Israel, sopra ali as bobagens na orelha de Lula, diga, você tem que falar isso, você tem que falar isso, e Lula vai e comenta essas bravatas aí para o mundo inteiro. E essa estratégia dele vai dar errado, porque qual é a estratégia de Lula? Falar isso para provocar um cessar-fogo? Olha que coisa que não tem sentido o que ele disse. Então, mais uma vez, uma estratégia equivocada do governo brasileiro e que hoje o Brasil é visto pela comunidade internacional como um pária. É um país que está se alinhando à China, à Rússia, Irã, Nicarágua, desculpe, eu ia falar Noriega, e saiu Noruega. Enfim, estamos com o que de pior tem na comunidade internacional. Não é Israel que está isolado e não é Benjamin Netanyahu, é Lula e o governo brasileiro, que a gente tem que separar do povo, hein? Sim. Temos que separar o governo do povo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.